Boa tarde aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. A gente está estudando o capítulo 27 da parte sem letra, que traz o seguinte tema: negociando vendo o lado oposto, suportando a força da palavra variável. A gente ficou no versículo 37, agora a gente vai continuar a partir do versículo 38. Versículo 38. Tudo que é feito de bom ou mal perante o fiel testemunho, usando a verdade variável, é classificado e separado pelo tipo de obra. Assim se define um acordo com quem nos fez bem, já edificado, e desacordo com quem nos faz mal. Vamos repetir mais uma vez o versículo 38. Tudo que é feito de bom ou mal, perante o fiel testemunho, usando a verdade variável, é classificado e separado pelo tipo de obra. E assim se define um acordo com quem nos fez bem, já edificado, porque só edifica se fizer o bem. E desacordo com quem nos faz mal. Por quê? Porque o mal ele destrói, né? O bem edifica, mas o mal destrói, né? Então, versículo 39. Se o indivíduo nos fez o bem, fez acordo conosco com esse ato. Semelhantemente, nos faz o mal. Nos fez o mal, ou tem parte com quem fez, também está em desacordo. E o lado que aciona, ou melhor, se desenvolver, ganha força. Vamos repetir mais uma vez o versículo 39. Se o indivíduo já nos fez o bem, fez acordo conosco com esse ato. Mas se esse mesmo indivíduo nos fizer o mal, ele quebra o acordo, né? Então ele não pode fazer o mal. Por quê? Porque ele está trabalhando para edificar um mundo, uma nova sociedade separada do mal, né? Então ele não pode fazer o mal e o bem, ele pode fazer somente o bem. Se ele fizer o mal, ele quebra acordo conosco. Semelhantemente nos fez o mal, ou tem parte com quem fez, também está em desacordo conosco. Então, porque tem muitos aí que ele vive numa sociedade mista, que se pode praticar o mal e o bem. Ele faz os bem para nós na aparência, mas secretamente nos faz o mal. E aí ele quebra o acordo. Não tem como haver acordo apenas fazendo o bem na aparência. Você tem que fazer o bem na aparência e se separar secretamente dos que fazem mal em segredo e não fazer o mal com ele, né? Então, o lado que você acionar e melhor se desenvolver ganha força, né? Então, muitos aí querem se aproximar de nós não consigam por causa disso, né? Que eles estão acostumados já tradicionalmente de, na aparência, dar uma de bonzinho, secretamente está associado àquele que rouba, aquele que mata, aquele que faz o mal, né? Só que essa como é uma coisa sigilosa, não é mostrado essa ligação, né? Mas nós sabemos, né, perante a verdade, que essa ligação existe, né? Então ele tem que fazer o bem para nós e quebrar um vínculo, separar daqueles que nos faz o mal, né? Porque aquele que nos faz o mal destrói, né? Destrói o reino de Cristo, destrói a verdade, destrói o próprio Deus, né? Então ele tem que fazer só o bem e não ter parte com os que fazem mal em segredo. Versículo 40. Porquanto há duas maneiras de negociar e fazer acordo conosco, pessoalmente ou pela função da palavra variável. A primeira está na capacidade dos homens, a outra é pela capacidade do poder de Deus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 40. Portanto, há duas maneiras de negociar e fazer acordo conosco. Há duas maneiras de negociar e fazer acordo conosco. Pessoalmente, ou seja, pessoalmente, a pessoa pessoalmente, né? Ou pela função da palavra variável.
A primeira está na capacidade dos homens, a outra é pela capacidade do poder de Deus, né? Então essas duas maneiras é o seguinte: ele tem que fazer o bem, negociar, né, na aparência, e não fazer acordo com que nos faz o mal secretamente. Por quê? Por causa da palavra variável, né? Porque a palavra variável, ela vai contra esse poder perverso secreto, né? Ela penetra no profundo escondido. Então não está na capacidade humana esse tipo de acordo, e sim na capacidade de Deus por meio da palavra que penetra e que descobre tudo, né? Porque está tudo perante a palavra, perante a verdade, né? Não tem nada escondido. A gente tomou como testemunho o céu e a terra, irmão, né? Versículo 40. Portanto, há duas maneiras de negociar e fazer acordo conosco, repetindo o 40, né? Conosco, pessoalmente ou pela função da palavra variável. A primeira está na capacidade dos homens, a outra pela capacidade do poder de Deus. Versículo 41. A negociação pessoal é um acordo A negociação pessoal é um recurso que pode ser utilizado se existir vontade de ambos os lados em atrito, tanto para negociar como para fechar acordo. E trata-se de uma gestão sob a vontade impura dos homens, que pode programar a hora e o tempo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 41. A negociação pessoal é um recurso que só pode ter utilidade, a negociação social, né? Hoje o recurso que os homens usam, né? Isso é a negociação pessoal, né? Então aqui ela não é um recurso único, existe uma outra opção, né? É um recurso que só pode ser utilizado se existir vontade de ambos os lados em atrito, né? A negociação, né? Tanto para negociar como para fechar acordo. E trata-se de uma gestão sob a vontade impura dos homens, que pode programar a hora e o tempo, né? Então aqui a gente está falando, né, sobre a negociação pessoal, né, que não tem nada a ver, né, com outro recurso que está na capacidade de Deus, no caso a palavra variável, né. Vamos repetir o versículo 41. A negociação pessoal é um recurso que só pode ter utilidade se existir vontade de ambos os lados em atrito, tanto para negociar como para fechar acordo. E trata-se de uma gestão sob a vontade impura dos homens, que pode programar a hora e o tempo. Versículo 42. Já pela função da palavra variável, ela opera para deixar instável ou variável tudo o que é perecível e vos resiste, conforme a sua variação de um lado para outro. Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Já pela função da palavra variável, né? Aqui é um outro recurso, né? Ela opera para deixar tudo instável ou variável. E tudo que é perecível, tudo que é perecível e vos resiste, né? Então a palavra ela é uma espada que vai contra tudo que está secretamente, né, de forma espiritual, contra nós, contra o reino de Cristo, né? Conforme sua variação de um lado para outra, né? Então ela trabalha para enfraquecer esse poder oculto, né? Ela queima os laços, queima os poderes perversos, né? Os poderes ocultos, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Já pela função da palavra variável, aqui é outro recurso que não está na capacidade do homem, né? Então tem muita gente que às vezes ele não tem conhecimento e acha que só negociando com nós vai resolver, né? Às vezes até com uma intenção secreta, né? Mas aí ele esquece que tem um outro recurso mais poderoso que é a palavra, né? Ela opera para deixar instável ou variável, ou seja, para enfraquecer, né? A tudo que é perecível e vos resiste, né? Então tudo que é perecível e está contra a palavra, contra o nosso trabalho, ela tá para enfraquecer esse poder, né? Ela é lançada para isso, né? E geralmente esse poder perecível, ele é secreto, né? Ele opera de forma secreta, né? Então a palavra vai contra ele, né?
E ela trabalha para enfraquecer esses planos, né? E frustrar ele também, né? Porque nós sabemos que as tramas secretas, para você que não sabe, ela só tem poder, muito poder, se houver o silêncio, né? E geralmente quando a gente é envolvido em trama e que a gente não está vinculado ao mesmo sigilo, a gente queima esse esquema, né? Queima as armações, porque eles envolvem as pessoas, a gente como um personagem, né? E para que ele possa usar a gente como personagem, a gente tem que vigiar nas palavras, né? Para que eles possam fazer com que a gente fale aquilo que eles desejam, né? Mas quando a gente não vigia nas palavras, aí a gente vai falar coisas que eles não querem, ou seja, ele não consegue usar a gente como personagem, né? E aí queima as tramas, né? Queima as armações que eles envolvem a gente, né? Como personagem, né? Por quê? Porque a gente não desenvolve o papel que eles querem, né? Nas palavras. E é justamente aí que queima o mal, né? Queima o poder secreto, né? Mas se eles tivessem capacidade de nos envolver como personagem para nós falar aquilo que eles colocaram em nossa boca, ou seja, a gente fosse uma pessoa que vigiasse nas palavras, para que eles programassem, né? Pudessem programar as palavras da gente, aí certamente eles conseguiriam usar a gente como laranja, né? Como laranja do sistema, né? Mas eles não conseguem por isso, que a gente não vigia nas palavras, né? A gente não lança o que vem na mente, né? E queima o esquema, né? Porque a verdade sai junto, aí queima o esquema secreto deles, né? Conforme sua variação de um lado para outro. E a palavra, ela vai dos dois lados, ou seja, a gente não posiciona a palavra só de um lado, a gente posiciona de um lado e do outro, né? Fazendo aquele jogo. Aí fica difícil deles controlar, né? A gente como personagem, como um laranja, né? Versículo 43. E sua função ganha importância quando fortalece o impasse contra ela, com muitos vos rejeitando por causa da firmeza de uma acusação que acusa vossa consciência ou de apoio financeiro. Vamos repetir mais uma vez o versículo 43. E sua função ganha importância quando fortalece o impasse contra ela, né? Quando tem muitos, né? Tentando fazer trama e armações, usando os personagens influentes para influenciar a gente, né? Então isso aí acontece muito, né? Com muitos vos rejeitando, né? Que é o caso aqui agora de Bacabal, né? Muitas pessoas não resistindo, rejeitando, influenciado por pessoas de fora, né? Por causa da firmeza de uma acusação, né? Que acusa a vossa consciência ou de apoio financeiro. Então, geralmente essas pessoas que estão sendo influenciadas, que estão sendo influenciadas negativamente para tentar envolver a gente nas tramas, eles estão presos ao sistema de alguma maneira, uma acusação, né? Alguma coisa, né? Uma pressão, vantagem financeira, né? Então essas pessoas eles estão sendo influenciadas por algum tipo de coisa, opressão ou vantagem, né? Para influenciar a gente, né? Só que eles não conseguem por isso, né? Não conseguem, porque a gente não consegue, eles não conseguem ter isso, porque eles não conseguem programar a gente como um robô, né? Por causa de que a gente não vigia nas palavras, né? Aí a gente lança a verdade, lança aquilo que eles não programaram, né? Aí desmonta o esquema todo, né? Porque o que vem da mente a gente lança, né? Aí desmonta o esquema justamente aí. Agora, se eles fossem daquele tipo de pessoas que vigiassem nas palavras, né? Para ver o que ia falar, aí eles conseguiam programar a mente da gente, né? Pra gente falar o que eles querem, né? Eles lançavam a ideia pra gente, a gente falava só aquilo que eles queriam que a gente falasse, né? Aí sim, eles poderiam usar a gente como laranja, como um personagem no sistema, né? Versículo 44. Muitos se escandalizam com a verdade é porque não sabem que ela acusa nossa consciência quando erramos, mas temos interpretações que justificam e salvam, e que não faz mal a quem nos faz bem, a quem assim crê e aceita de boa mente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 44. Muitos se escandalizam com a verdade é porque não sabem que ela acusa nossa consciência quando erramos, né? Mas temos interpretações que justificam e salvam, e que não faz mal a quem nos faz bem, a quem assim crê e aceita de boa mente. Versículo 45. E quando a verdade variável fica contra vós, e já nos fez bem, significa dizer que não estamos contra vós, pois sua variação é um processo natural de operação que purifica a fé de quem tem parte conosco.
Vamos repetir mais uma vez o versículo 45. E quando a verdade variável fica contra vós, né, a palavra, porque ela vai contra todo mundo, a verdade variável, ela varia entre uma posição e outra, né? Já nos fez bem, significa dizer que não estamos contra vós, né? Então a gente não está contra ninguém, né? A gente está contra o poder perverso e maligno, né, que opera secretamente, né, que geralmente usa as pessoas, né? Então a gente está contra a sujeira dele, não contra ele, né? Mas muitos interpretam assim, por quê? Porque já se enraizou tradicionalmente nas coisas erradas e não quer se separar dela, né? Tá vinculado aos seus negócios, sua vida e família, aquela sujeira, né? Pois sua variação é um processo natural da operação que purifica a fé de que tem parte conosco. Então a palavra, ela trabalha para purificar a fé das pessoas, né? Para limpar ele, para a fé dele ficar mais pura e assim se aproximar muito mais de Deus, né? Porque a fé impura, ela distancia as pessoas de Deus, né? A fé impura, para você que não sabe, aquela fé é associada a coisa perversa, a maldade, né? A intenção maligna, né? Porque essas coisas aí não pertencem a Deus, não, pertencem ao diabo, irmão. Versículo 46. E a palavra forte variável que lançamos é somente para as pessoas presentes no ambiente que ela é lançada. Não se faz qualquer acordo para que ela seja espionada e lançada em outros ambientes, ou em outros ouvintes, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 46. E a palavra forte variável que lançamos é somente para as pessoas presentes no ambiente que ela é lançada. E não se faz qualquer acordo para que ela seja espionada e lançada a outros ouvintes, né? Versículo 47. Geralmente, quando a palavra é transportada ao conhecimento de outro fora do ambiente que ela é lançada, é feito por espionagem clandestina, que deve ser descredibilizada por quem deseja ter acordo conosco. Vamos repetir mais uma vez o versículo 47. Geralmente, quando a palavra é transportada ao conhecimento de outros fora do ambiente que ela é lançada, é feito por espionagem clandestina, que deve ser descredibilizada por quem deseja ter parte conosco. Espionagem clandestina é aquela espionagem que é feita ilegalmente, ou seja, não tem um conhecimento, a pessoa espionada não tá sabendo que está sendo espionado, né? Então, no momento que ele é enganado, né, que ele é espionado e não está sabendo que está sendo espionado, ela é clandestina, porque não foi legalizada, por isso que ela não é legal, né? Porque a pessoa não sabe que está sendo espionado, né? Ele tá inocente no caso, né? Versículo 49. A espionagem é clandestina ou ilegal quando não existe acordo pelo vínculo do mesmo tipo de sigilo a ser guardado, que preserva ocultado o mesmo tipo de obra. E é ilegal quando ela é vinculada a vínculo ou acordo ao mesmo tipo de segredo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 48. A espionagem é clandestina ou ilegal quando ela não existe acordo pelo vínculo do mesmo tipo de sigilo a ser guardado, que preserva ou ocultado o mesmo tipo de obra, né? No caso, o mal, né? Por isso que ela é clandestina, né? Porque a pessoa pode fazer o mal e o bem, né? E é ilegal quando há vínculo, acordo ao mesmo tipo de segredo, né? Porque uma pessoa que está sendo espionada para produzir uma acusação contra ele, que ele não está sabendo, ele é inocente, ele é ilegal também, porque ela é um grave crime contra a pessoa humana, né? Um crime perverso, né? Então por isso que é ilegal, e isso acontece muito, né? As pessoas espionam o outro para produzir ele no crime, para poder incriminar ele, né? Então se a pessoa souber que está sendo espionado, ele jamais vai concordar com isso aí, né? Com esse tipo de coisa, né? Por isso que é ilegal, no momento que ele não concorda, ela se torna ilegal, né? E é constatado como um crime, né? Versículo 49. Porque a palavra falada é somente confirmada como verdadeira pelos testemunhos quando presenciada ao vivo no tempo em que ela se realiza. E se reproduzida em outro ambiente sem autorização de quem falou, sua penalidade é real descaracterizada no transporte. Vamos repetir mais uma vez o versículo 49. Porque a palavra falada somente é confirmada como verdadeira pelo testemunho quando presenciada ao vivo no tempo em que ela se realiza. E se reproduzida em outro ambiente sem autorização de quem falou,
sua penalidade real é descaracterizada no transporte, né? Então ela perde a característica real, né? Porque ele pode manipular, né? Pode produzir, ele pode tentar, ele pode fazer montagem, né? E tudo é possível aqui, né? Agora se a pessoa autorizou, aí tudo bem, né? Versículo 50. É isso que ocorre com quem espiona e transporta, reproduz o que é falado num certo ambiente, com o objetivo de mudar o caráter bom e forte da verdade, para assim corromper a imagem espiritual e física do testemunho que fala. Vamos repetir mais uma vez o versículo 50. É isso que ocorre com quem espiona e transporta e reproduz o que é falado num certo ambiente. Vai reproduzir, vai fazer a montagem, né? Com o objetivo de mudar o caráter bom e forte da verdade para se corromper a imagem espiritual e física do testemunho que fala, né? Então tem como corromper, né, a personagem, né, a imagem física e espiritual da pessoa através do que ele fala, né, da gravação do que ele fala. Tem como corromper, sim, né? Manipular, digamos assim, né? Então, irmão, a gente concluiu mais um capítulo. A próxima estudo a gente vai iniciar um outro capítulo, né? Então agradeço a todos aí em nome de Jesus.